Vamos lá, então. Boa live pra gente. Uma boa noite, hein? Boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade ao nosso ciclo de palestras chamado Encontros com as Simetrias da Natureza. Essa será a terceira palestra, o terceiro encontro, e hoje na versão acadêmica. Amanhã, que é domingo, ou na segunda-feira, eu vou fazer a versão cidadã, a versão popularizada. Então, hoje é a versão com mais referências à física, com mais explicação sobre os trabalhos que eu vou citar, que foram cristalizando a presença da simetria na física, né? Sobretudo nesse período, 39 a 59. Então, hoje, a live 3, versão acadêmica, se está intitulando Simetrias e Aceleradores. O encontro começa a acontecer, que é quando agora, a partir da década de 40, sobretudo depois da Segunda Grande Guerra, quando a física nuclear tem um grande impulso, né? Então, os aceleradores são muito mais desenvolvidos, detectores, aceleradores, colisores, e aí as simetrias começam a dar os seus resultados teoricamente previstos, agora também em laboratório. Então, por isso que eu estou intitulando Simetrias e Aceleradores. O encontro começa a acontecer. Antes era um encontro mais teórico das simetrias com a mecânica quântica. Agora é um encontro também teórico, há um desenvolvimento teórico muito grande nesses 20 anos aqui assinalados, mas o aspecto experimental também se fortalece muito com o desenvolvimento dos aceleradores, dos grandes aceleradores e, sobretudo, a física nuclear, né, de interações fortes. Ganha um impulso muito grande, como nós vamos começar a ver. Então, só para finalizar essa breve introdução, hoje nós estamos fazendo a live 3 desse ciclo na sua versão acadêmica. Tinha colocado esse slide na live anterior, só para relembrar que nós estamos no século XX, agora no século XXI, mas nós estamos falando, né, academicamente, estamos localizados no século XX, e as simetrias, né, nesse período entre 1919, né, com o desenvolvimento das simetrias na escola de Göttingen, e ao longo de todo o século XX, todo o século XXI, o que a gente tem é a passagem das simetrias globais às simetrias locais. Lá o Teorema de Noether, lá de 1918, já nos dá isso. As simetrias espaço-temporais transitam também para as simetrias internas, que é o que acontece com a simetria de Gauge, quando a gente tem a mecânica quântica descrita pela equação de Schrödinger para uma partícula em um campo eletromagnético externo. A gente falou no trabalho do Vladimir Fock e também no trabalho do Oscar Klein. Depois, a introdução das categorias discretas, né? P, paridade, C, conjugação de carga, T, reversão temporal, todas três muito importantes para classificar as partículas na física de partículas e também para dar regras de seleção, são muito importantes para poder compreender decaimentos atômicos e processos atômicos. São três simetrias discretas fundamentais. Depois, mas ao longo da década de 60, isso vai ser matéria central da nossa live número 4, na semana que vem, o mecanismo de quebra espontânea de simetria, vamos falar exatamente o que é isso, o famoso teorema de Goldstone e o célebre mecanismo de Higgs, que vai nos dar uma compreensão de como as massas podem ser geradas por um processo dinâmico. Também, ao longo da década de 60, a partir da década de 60, vai ficar cada vez mais explícita, né, aquele conceito grego, né, lá das simetrias, né, promovendo as unidades, e isso vai se revelar na busca de um projeto de unificação dos campos de força fundamentais da natureza. Depois, com o desenvolvimento ao longo das décadas de 50, 60 e assim por diante, assim para frente, né, das teorias quânticas de campo, o papel das simetrias no regime ultravioleta, isso vai ficar mais claro quando a gente falar sobretudo de teorias de Young-Mills, das famosas teorias supersimétricas, e depois as simetrias ligadas às dimensões extras. Quer dizer, uma forma de compreender simetrias no nosso mundo quadridimensional é através da possível existência de dimensões extras, coisa que nós já falamos quando mencionamos Kaluza e quando mencionamos o próprio Klein.
Então, são os 6 grandes marcos, né, das simetrias como nós as vemos hoje. Aqui uma reflexão que eu estou trazendo, que eu esperei ter a live anterior, para nós nos recolocarmos, assim, todo mundo da física sabe disso, mas é só para a gente ter presente que as simetrias, elas entram na física no momento do século XX em que muitos velhos preconceitos são quebrados. Eu coloquei assim, entre aspas, em vermelho, preconceitos, porque, francamente falando, do ponto de vista filosófico, eu não sei se esses são exatamente paradigmas ou se são preconceitos. Mas o que é quebrado ao longo do século XX, que é fundamental, revoluciona toda a nossa física, é, primeiro, a simultaneidade deixa de ser absoluta. Até então, até 1905, até o advento da teoria da relatividade especial, a simultaneidade dos eventos era algo considerado, claro que era absoluto. Com o princípio de, o princípio, né, de constância da velocidade da luz, os eventos deixam de ser simultâneos. Então, a gente pode ter, quer dizer, não eventos deixam de ser simultâneos, desculpa, o conceito de simultaneidade de eventos não é mais um absoluto, ele passa a ser relativo. Também, mais à frente, com a relatividade geral, nós falamos muito de teorias da síntese, então, quando nós sintetizamos, né, unificamos a gravidade com a relatividade especial, nós saímos, aqui eu grafei errado, não é euclidiano, é euclidiano, nós saímos do espaço euclidiano, que até então a física vinha sempre ligada a um espaço euclidiano com um tempo separado, tempo e 3 dimensões euclidianas, e a relatividade geral nos traz para um novo mundo, que é o mundo da geometria riemanniana. Nós agora falamos de um espaço-tempo que é riemanniano. Então, é também uma quebra de um preconceito da física. Bom, sem falar no determinismo, quebrado pela mecânica quântica, e um pouquinho quando a gente também faz a síntese da mecânica quântica com a relatividade especial, que foi o que o professor Dirac fez nos trabalhos de 1928, ele, então, nós falamos desse trabalho, publica o trabalho em 1929, uma teoria para elétrons e prótons, em que o vácuo deixa de ser a ausência de matéria. Então, vamos dizer assim, esse preconceito, né, essa ideia preconcebida de que o vácuo é o vazio absoluto, é a ausência de matéria, esse conceito é quebrado com a mecânica quântica relativística e, claro, logo a seguir, a teoria quântica de campos fortalece essa ideia. Então, nós estamos agora numa física que quebrou preconceitos seculares. E não só preconceitos seculares, mas também quebrou, vamos dizer assim, ideias muito senso comum. Quer dizer, é difícil nós imaginarmos uma natureza não determinística. A não ser que a gente estude mecânica quântica, mas nós, por conta de nossa intuição, nós pensamos sempre no tempo como absoluto, para nós o espaço é euclidiano, para nós a natureza é determinística, e para nós o vácuo é o vazio. Então a gente vê que a gente está diante de 4, né, quebras muito violentas de preconceitos ou de conceitos, né, preconcebidos que nós trazemos muito arraigados, aquilo que nós pensamos ser a nossa intuição. Então, queria só chamar a atenção que vamos levar em conta, né, que ao estudar as simetrias, nós estamos dentro desse novo cenário, sem simultaneidade absoluta, num espaço que pode ser riemanniano, preferivelmente, quando tem gravidade, numa situação não determinística e com um vácuo que é riquíssimo, né? Hoje, uma das grandes questões da física é compreender a estrutura do vácuo, o que é realmente o vácuo das forças fundamentais da natureza, das diferentes interações. Essa é uma questão muito em aberto. E isso aí nos traz a um grande problema que nós vamos falar na live final, que é o problema da constante cosmológica, que é um dos grandes problemas da física contemporânea. Bom, então, só lembrando, nós fechamos os anos 30, nós fomos até 1939, com a conferência New Theories in Physics, realizada em Varsóvia, em 1938, onde Oscar Klein apresentou a chamada primeira teoria de tudo. Dirac, em 1939, faz um trabalho muito importante assim, é um revival, né? Quer dizer, é uma retomada muito clara
daquela mentalidade, vamos dizer, da escola pitagórica, da escola de Platão, né, da relação entre a matemática e a física, e Wigner publica o seu trabalho com muita dificuldade. Se não fosse com a ajuda do matemático, né, von Neumann, talvez esse trabalho ficasse na gaveta, né, ou ficasse só circulando de forma informal, que é o trabalho que ele introduz, na verdade, uma nova visão do que é uma partícula elementar. Então, ele associa representações unitárias do grupo de Poincaré às partículas fundamentais da natureza. Então, essa relação da teoria de grupos e suas representações e partículas do mundo real, já preconizada no Teorema de Noether, encontra uma força muito grande nesse trabalho aqui do Wigner, de 39, publicado no Annals of Mathematics. Aí, começando os anos 40, a guerra inicia, mas os físicos, pelo menos os teóricos, têm condição de trabalhar, porque, digamos, mesmo que eles estivessem em quarentena, isolados em suas casas, né, não precisando de maquinária, não precisando de aparelhos, de detectores, não precisando de laboratório, eles tinham facilidade de continuar a trabalhar. Então, Wolfgang Pauli publica em 1940 o seu célebre teorema, famoso na física, é um teorema que nós usamos o tempo todo em física, que é a conexão entre o spin e a estatística. Férmions com a estatística de Fermi e Dirac, e bósons com a estatística de Bose e Einstein. O teorema da spin estatística, por que é importante mencionar em conexão com a simetria? Porque ele faz uso muito fortemente da simetria relativística. Então, é um dos pressupostos para a demonstração desse teorema é a covariância de Lorentz, é a simetria de Lorentz. Então, tem a simetria embutida nesse teorema, na conexão entre spin e estatística. Em 1940, tem esse trabalho muito desconhecido da literatura do Corbin e Schwinger. Então, o Julian Schwinger, né, que vai ser um grande nome da QED daqui a pouco, já no meado da década de 40, ele já vem trazendo esse trabalho, que são as propriedades eletromagnéticas dos mesotrons. Os mesotrons, como nós falamos na live anterior, são os mesons π, previstos por Igor Tamm e por Hideki Yukawa. E esses mesons podem ter carga positiva, carga negativa, e também tem os mesons nêutrons, que são os π0. Só que essas partículas ainda eram hipotéticas em 1940. E Schwinger aqui já estava fazendo uso da simetria de calibre, da simetria de Gauge, para estudar uma eletrodinâmica de portadores escalares. Partículas escalares carregadas, né? Quer dizer, tinha-se uma eletrodinâmica para elétrons e pósitrons, para mu mais e para anti-muon, para mu menos. Desculpa, para mu menos e para mu mais, né? Mu mais é o anti-muon. E era importante ter um eletromagnetismo para mesons, né? Para mesons, partículas escalares carregadas. Então, isso aí depois vai ser o finalizado na tese de doutorado do Salan na década de 50, mas já é um trabalho importante também em conexão com a teoria de Gauge para portadores de carga escalares. 41, um trabalho importante do Wigner e do Finberg, que é as propriedades de simetria dos níveis nucleares. Então, nós estamos em 41, né, em pleno período em que está se desenvolvendo com mais conhecimento, o maior número possível de conhecimentos ligados à física nuclear, aos espectros nucleares, e aqui Wigner faz um trabalho totalmente baseado em simetrias para compreender os níveis de excitação dos núcleos atômicos quando eles são excitados. Então, é um trabalho de aplicação prática das simetrias já no mundo, né, do espectro nuclear. 41, um outro trabalho importante, também do Julian Schwinger, com William Harita. Esse trabalho de 41 é o que dá origem ao famoso campo de Harita-Schwinger, que também é uma discussão muito interessante de teorias de Gauge para partículas de spin 3 meios. Então, quando nós temos o elétron, pósitron, campo do elétron pósitron, tem spin meio. Nós não precisamos de um princípio de Gauge para eliminar graus de liberdade espúrios, mas o trabalho de Harita Schwinger, em que eles estudam um campo de spin 3 meios, pela covariância relativística, pela simetria do grupo de Lorentz, ao qual, né,
esse campo pertence, né? Ele pertence a uma representação especial do grupo de Lorentz, esse campo carrega spin meio indesejável. Então é importante ter que expelir esse spin meio indesejável e deixar que o campo propague apenas spin 3 meios. E aí a simetria de gate faz um papel importante. Então é um trabalho também importante, trazendo agora o aspecto da simetria para o estudo de campos de spin mais elevados, como, por exemplo, é o caso do spin 3 meios. O trabalho importantíssimo de Dirac, de 42, que ele faz uma discussão nesse Proceeding the Cambridge Philosophical Society, de 42, é um trabalho muito importante, em que ele estuda e debate a importância da invariância de Lorentz na teoria quântica. Quer dizer, a gente sabe o quanto a invariância de Lorentz é importante, por exemplo, para estudar as divergências das teorias quânticas de campo, poder garantir formas de função de Green baseado em argumentos de covariância e de invariância. Então, esse trabalho de Dirac é um trabalho muito importante, porque já vai localizando, quer dizer, vai fortalecendo o papel da invariância de Lorentz para dar sentido a uma teoria quântica de campo. Esse é o trabalho de 42. 45, esse trabalho do Dirac, que é o estudo das representações unitárias do grupo de Lorentz. Ele formaliza isso de uma certa forma, de um certo modo. É claro que ele já conhecia, através dos trabalhos do Cartan, do livro do Cartan, as representações do grupo de Lorentz. Mas nesse trabalho aqui ele faz uma formalização, faz um esclarecimento maior sobre o que são as representações unitárias do grupo de Lorentz. É um trabalho muito interessante, publicado no Proceedings of the Royal Society de Londres. Então, de novo, a simetria de Lorentz e as suas representações unitárias e o seu papel como campos, né? Quer dizer, essas representações são representações onde nós colocamos os campos de uma teoria quântica de campos, ou mesmo de uma teoria clássica, mais relativística, né? De campos. 45, um trabalho interessante do Dirac, que é rever as transformações de Lorentz usando agora os quaternions, não mais trabalhando com números complexos, mas aumentando, né, a dimensionalidade do nosso sistema numérico, saindo dos números reais e complexos e passando para os números quaterniônicos. Então é um trabalho interessante também, que vai introduzindo de uma forma, nesse momento inicial, os quaternions, né, na física. Esse é um proceeding da Royal Irish Academy, publicado também em 45, no final da guerra. 48, Dirac retoma o seu trabalho de eletrodinâmica quântica, mas agora tentando propor e também fazendo uso bastante abundante da teoria de Gauge para formar uma teoria quântica de campos para os polos magnéticos, para os monopolos magnéticos. Porque o que o Dirac faz no trabalho de 31 é uma mecânica quântica ligada a monopolos magnéticos. Agora, ele está fazendo uma teoria quântica de campos, quer dizer, uma eletrodinâmica quântica em que temos cargas e temos monopolos também magnéticos. Cargas elétricas, quero dizer, né? E monopolos magnéticos. 48, assim, sempre indo na direção das simetrias, quer dizer, eu estou colocando aqui outros trabalhos que foram publicados na década de 40, eu estou dando ênfase aos trabalhos que vão focalizando na simetria e na física, né, nessa física de campos, na física nuclear, na física de interações fracas, que está se afirmando a partir da década de 40, sobretudo depois da guerra. Wigner, de novo, a gente está vendo o nome do Wigner aparecer muitas vezes. Em 48, ele publica essa equação, que são as equações de onda relativísticas. Então, é um trabalho sobre equações de onda relativísticas, sempre enfatizando a questão das simetrias, né, os campos, como representações do grupo de Lorentz e as partículas como representações do grupo de Poincaré, que ele tinha estudado já em 1939. De novo, Wigner, em 49, um trabalho muito interessante, um trabalho de natureza bastante filosófica, que é o papel da invariância em uma teoria física. Então, é interessante ele discutir, do ponto de vista mais filosófico e conceitual, o quão importante é ter princípios de invariância na formação
formulação de teorias físicas. É isso que nós estamos fazendo, desde o início lá do Teorema de Noether, né? O papel das simetrias numa teoria física, como a simetria, como um princípio de invariância, ele guia uma dinâmica, ele nos gera uma dinâmica e nos coloca em contato com o mundo real através das leis de conservação. E essas leis de conservação, pela mecânica quântica, nós sabemos que vão nos dar números quânticos importantes para descrever os estados ou as partículas, né? A gente sabe lá que na mecânica quântica a gente precisa ter sempre um conjunto chamado um conjunto abeliano maximamente simétrico, que é ter um conjunto máximo de operadores mutuamente comutantes, que nós podemos, a cada um deles, ligados às leis de conservação, de tal forma que nós podemos, a cada um deles, associar um bom número quântico que vai descrever um estado físico, e como esses operadores formam um conjunto abeliano, quer dizer, eles são mutuamente comutantes, eles podem ser medidos simultaneamente, então nós podemos definir um estado físico com números quânticos ou com altos valores muito bem definidos desses operadores. Então, é importante, voltando aqui, né? Esse papel da invariância aqui na teoria física, quer dizer, a questão de ter bons números quânticos para poder definir os estados físicos. Agora aqui tem uma série de trabalhos que eu não vou citar, mas assim, é quando a QED se reformula na linguagem, quer dizer, na abordagem que nós usamos hoje, que é a abordagem de Tomonaga, Schwinger e Feynman. E Freeman Dyson também. Freeman Dyson também fez trabalhos importantes. Então, o Shinichiro Tomonaga, o professor Tomonaga, começa lá em 46 a fazer uma série de trabalhos, ele faz uma série de trabalhos, são 5 ou 6 trabalhos, sobre QED. Todos publicados na revista japonesa de física, a Progress on Theoretical Physics. O Julian Schwinger, entre 48 e 54, publica vários trabalhos também sobre a QED, usando inclusive o seu formalismo de fonte. Feynman, entre 48 e 51, que é quando ele cria inclusive a diagramática, e Freeman Dyson também estuda a QED. Então, é o período em que surge a QED tal qual nós a utilizamos hoje. A QED era conhecida até essa época na primeira versão, na QED de Dirac. Aqui nessa versão é que a gente chama de versão dita covariante. Então é a versão que dá, digamos assim, um papel especial, coloca em destaque a invariância de Lorentz, né, a covariância de Lorentz, né, da eletrodinâmica quântica. Então, esses trabalhos são importantíssimos, né, todos são, eu tenho, se alguém precisar, é só me escrever que eu tenho as referências completas, mas isso aí é fácil de achar, entrando na internet, você pode localizar todos os trabalhos do Tomonaga, do Schwinger, do Feynman e do Dyson, que nesse período aí que são os trabalhos que configuram a versão atual da QED. Tomonaga, Schwinger e Feynman receberam o Prêmio Nobel de Física de 65, justamente pelo desenvolvimento nessa forma, né, da QED. E Schwinger é o primeiro que calcula, em 1949, o momento de dipolo magnético do elétron usando QED. Até então, o cálculo era feito com mecânica quântica relativística, mas havia aquela famosa discrepância que a gente chama de anomalia magnética. O Schwinger, então, ele aperfeiçoou o cálculo da mecânica quântica relativística, mostrando que a razão giromagnética, aquele fator G-2 sobre 2, não é zero, né? Porque a mecânica quântica relativística prevê uma razão giromagnética G igual a 2. Então, a anomalia, que é G-2, daria zero. Schwinger mostra e faz o cálculo teórico, ele acha um valor alfa sobre π. E esse valor alfa sobre π que ele encontra para o G-2, isso diz que G é igual a 2 mais alfa, que é a constante de estrutura fina, 1 sobre 137, então 1 sobre 137 sobre π. Então, esse alfa sobre π é a correção de Schwinger para a anomalia magnética do elétron, e é um resultado que hoje a gente conhece com precisão
até a 13ª casa decimal, e foi o primeiro resultado, a primeira correção de teoria quântica de campos para a razão giromagnética do elétron, calculada por Schwinger num desses trabalhos de 49. Então, no contexto em que as simetrias estão entrando, né, é importante colocar que nesse momento, entre o final da década de 40 e o início da década de 50, se formula a QED na versão que nós conhecemos hoje. Final da década de 50, as simetrias agora estão se encontrando com a física experimental de partículas. Em 47, Bruno Pontecorvo, né, que era italiano, mas que emigrou para a ex-União Soviética, foi o físico que levou a física de neutrinos para a ex-União Soviética, né, desenvolveu a física de neutrinos na Rússia. Ele, com esse trabalho aqui de 47, nesse Physical Review de 47, ele propõe um experimento que viabiliza a medição de neutrinos. Os neutrinos foram previstos, né, por Pauli, hipotizados, né, foram colocados como uma partícula hipotética por Pauli em 1930, naquela famosa carta do dia 4 de dezembro. Em seguida, em 1934, Max Born e Weisskopf, eles mostram que não se poderia detectar um neutrino. A gente já falou sobre isso quando não foi nessas lives aqui, mas numa live em que eu trabalho a introdução da física de neutrinos e a física de interações fracas, né? Esse trabalho do Max Born e do Hans Bethe e Max Born, eles mostram que se os neutrinos existirem, eles jamais poderão ser detectados. O que eles concluem é que era preciso ter um aparelho que tivesse cerca de 1 ano-luz de comprimento, 10 a 14 quilômetros quase de comprimento, para poder medir um simples neutrino. E aí, praticamente, eles tentam mostrar que as seções de choque envolvendo o neutrino são indetectáveis. Isso para 1934. Pontecorvo, então, em 1947, ele faz uma proposta experimental que diz, não, nós vamos poder medir neutrinos, sim. Isso em 47. Esse experimento é colocado em prática em 98, 51 anos depois, e ele realiza a ideia do Bruno Pontecorvo. É um trabalho muito importante que sinaliza, né, quer dizer, a relação entre uma proposta teórica, que era a existência de neutrinos, baseada em princípios de simetria, e a versão, quer dizer, a contrapartida experimental. Então, Pontecorvo propõe esse experimento que é realizado em 98 e que, inclusive, detecta nesse modo aí, neutrinos. Mas os neutrinos já haviam sido detectados a primeira vez em 56, nós vamos ver daqui a pouco. Mas esse experimento do Pontecorvo é extremamente elaborado e ele é realizado no Super Kamiokande, no Japão, em 1998. 47, os mesons-pi, os mesotrons, previstos por Igor Tamm e por Yukawa, 14 anos antes, na verdade 12 anos antes, 1934, 35, vamos dizer, entre 12 e 13 anos antes, né, eles são finalmente descobertos em experimentos com raios cósmicos. César Lattice, eu grafei aqui em bold, né, mais escurinho, o nome do Lattice, né, e aí, claro, o Moorhead, o Occhialini e o Cecil Powell. Então, esse aqui é o trabalho que marca a detecção. Então, é quando realmente as simetrias estão encontrando os seus resultados experimentais. Isso em 47. Em 48, o próprio César Lattice, junto com Gardner, em Berkeley, eles produzem, quer dizer, César Lattice tem uma ideia de como produzir mesons-pi no ciclotron lá de Berkeley. E eles produzem e publicam nesse trabalho da Science Production of Mesons by the 184-inch Berkeley Cyclotron. Então, esse Science 107 é quando César Lattice publica a sua ideia, né, e viabiliza e mostra que é possível produzir mesons-pi em laboratório usando o ciclotron de Berkeley, que era um ciclotron que já havia sido construído em 1932. Foi o primeiro ciclotron que foi construído na física. Bom, final da década de 40, uma outra forma de ver a simetria. A simetria agora é se relacionando com a questão da universalidade. A universalidade
nos processos fracos envolvendo o elétron e o muon. Porque a situação é a seguinte: o elétron tem as suas interações fracas, participa do decaimento beta do nêutron e tem outros processos fracos, participa das interações fracas. O muon também, inclusive o muon decai. O muon pode decair no elétron, no antineutrino do elétron e no neutrino do muon. A questão é a constante de acoplamento fraca do elétron e do muon são ou não são a mesma? Será que existe uma universalidade? Será que a interação nuclear fraca do elétron é exatamente igual à interação nuclear fraca do muon? Será que é a mesma física que descreve essas duas interações? Porque o eletromagnetismo, sim, a teoria eletromagnética, a QED do elétron é a QED do muon, porque nós temos a universalidade da carga elétrica. A pergunta, e não se sabia, será que nós temos uma universalidade da constante de acoplamento das interações fracas? Então, em 1948, essa discussão da simetria, né? Se tem uma universalidade, deve ter uma simetria na física de interações fracas, que era tudo muito aberto ainda, a física de interações fracas. A física de interações fortes já vinha lá de 32, depois o trabalho de 37 do Wigner, o trabalho de 32 do Heisenberg, com a simetria SU2, da qual até nós vamos falar daqui a pouco em conexão com Gelman e Nishijima. Mas a questão é, existe uma simetria coordenando as interações fracas? E aí essa universalidade pode vir a dizer isso. Então, tem esse trabalho aqui do Pupi, publicado, está até publicado em italiano, né? Sobre os mesons dos raios cósmicos, né? Quer dizer, os mesons que tinham sido detectados por César Lattes e colaboradores, né? Nos raios cósmicos, e mesons e nucleões. Então, é do Oscar Klein, que é o Nature. Então, esses dois trabalhos, eles já trazem essa discussão que a interação fraca do elétron e a interação fraca do muon, ambas devem trazer os mesmos parâmetros de acoplamento. Deve haver uma universalidade. Então, até tem uma questão filosófica aí. Será que a natureza faria o elétron ter uma interação fraca diferente do muon? Né? Já que a gente imagina que o papel da simetria é a unidade, então não deveria ter uma unidade nessas interações fracas. Então, esses dois trabalhos de 48 são muito significativos, né, na questão da universalidade dos decaimentos fracos. Até então, os únicos leptons conhecidos eram o elétron e o muon. Os únicos leptons carregados conhecidos eram o elétron, claro, com o pósitron, a sua antipartícula, e o mu- com o mu+, que inclusive já havia sido descoberto. O mu- havia sido descoberto em 1935 por Niedermayer. Então, nós estamos falando de uma questão muito de princípio fundamental, de um princípio de simetria que coordenaria essa universalidade. Entramos nos anos 50. E aí, esse importante trabalho do Dirac, de 50, em que ele faz uma reavaliação do significado das transformações de Gauge na eletrodinâmica. Então, Dirac faz todo um estudo, várias considerações novas sobre exatamente o papel das transformações de Gauge na eletrodinâmica. Trabalho esse que vai ser muito importante também para o Ward, aqui embaixo, em 1950, logo abaixo, estudar a sua famosa identidade de Ward, que esse ano completa lá os seus 70 anos, né, da identidade de Ward, que já é uma consequência do segundo teorema de Noether, de 1918. Quer dizer, a identidade de Ward, de 1950, que relaciona diferentes funções de Green da eletrodinâmica quântica, foi vamos dizer assim, um resultado original do Ward, mas no fundo ele reflete um princípio fundamental que está no segundo teorema de Noether, né, demonstrado lá em 1918 e publicado pela Noether. Então, esses dois trabalhos, o trabalho de Dirac de 50 e o trabalho de Ward, do John Ward, de 50, são dois trabalhos muito importantes, são dois trabalhos ligados à simetria de Gauge na eletrodinâmica quântica que estava se estabelecendo agora, né, na formulação nova de Tomonaga, Schwinger e Feynman. Wigner, em 50, publica esse trabalho aqui, que é muito interessante, é um trabalho muito bom para professores, né, de física, sobretudo quando estão dando algum curso de física mais teórica, passar
para os estudantes lerem. Da mesma forma que o trabalho de Dirac, de 39, que é a relação entre a matemática e a física, aqui é o verdadeiro papel dos métodos matemáticos nas teorias físicas. Por que é tão importante, né, dar essa ênfase aos métodos matemáticos nas teorias físicas? Esse trabalho de Wigner é sensacional, é importante. Eu acho que num curso de métodos matemáticos é um bom trabalho para se começar um curso, né, fazer os estudantes lerem e terem uma discussão sobre esse trabalho. 50 ainda, Schrödinger faz um belíssimo trabalho, que é publicado nessa revista Endeavour, que é o que é uma partícula elementar. Afinal de contas, o que é uma partícula elementar nessa teoria quântica de campos, que ainda é, vamos dizer assim, uma teoria que está assim, dando os passos iniciais. Wigner, no seu trabalho de 39, do grupo de Poincaré, das representações do grupo de Poincaré, ele dá uma resposta algébrica, né, usando representações do grupo de Poincaré, do que seria uma partícula elementar, ligada a uma representação irredutível do grupo de Poincaré. Aqui nesse trabalho, Schrödinger faz essa discussão, o que realmente é uma partícula elementar, como categorizar uma partícula elementar do ponto de vista vista experimental, do ponto de vista teórico. Também é um trabalho muito interessante, que eu acho que vale a pena ser lido por estudantes principiantes, né? Até estudante de iniciação científica, um estudante de ensino médio mais avançado, porque ele traz uma série de discussões que são conceituais também, que fazem o estudante pensar. Pensar e valorizar o aspecto conceitual, né? Não só o aspecto instrumental, o aspecto técnico dentro da física. 1950, um trabalho do professor Chen-Ning Yang com o professor Jaime Chomeno, brasileiro também. Por isso que eu estou grafando aqui, né? O professor Yang é chinês e o professor Chomeno, brasileiro. Eles se conheceram lá em Princeton, né? E onde Chomeno fez o doutorado. E aqui nós temos esse belo trabalho deles que vai na direção também da universalidade da interação tipo Fermi. O que é interação tipo Fermi? Nessa época, não se falava tanto da física, não se falava de interação nuclear fraca, se falava de interação tipo Fermi, porque faz referência ao trabalho de Enrico Fermi, que nós falamos da outra vez, de 33, que é quando eles propõe uma teoria quântica de campos envolvendo o próton, o nêutron, o elétron e o neutrino, ainda hipotético, para descrever o decaimento beta do nêutron, os decaimentos beta nucleares. Esse trabalho do Enrico Fermi, então, que era essa teoria quântica de campos para as interações fracas, fica conhecido nesse período na literatura como interação tipo Fermi. Essa interação tipo Fermi é uma interação que envolve 4 férmions interagindo do mesmo ponto. Então, são as propriedades de reflexão, quer dizer, propriedade de reversão espacial, de inversão espacial, propriedade de paridade dos spins meio em uma interação tipo Fermi. O que já está o Yang já está começando a perceber aí, que é o que vai dar depois o prêmio Nobel a ele de 57, a questão da reflexão, quer dizer, paridade e interação tipo Fermi, interação fraca. A paridade, Yang vai mostrar com Tedeli depois, que a paridade é violada nas interações fracas. Vocês vão falar daqui a pouco da conferência de Seattle. Então, nesse trabalho Yang e Chomeno, já se faz, vamos dizer assim, uma primeira abordagem à questão das transformações de paridade nas interações fracas. Esse belo Physical Review de 50, que inclusive faz parte da tese de doutorado do Chomeno. Schwinger, em 51, faz um trabalho importantíssimo, né, que leva em conta a identidade de Ward, publicado em 1950, e vê também o papel da invariância de Gauge naquilo que se chama polarização do vácuo na eletrodinâmica quântica. A polarização do vácuo na eletrodinâmica quântica vamos dizer assim, o que a gente chama, é o nome que a gente dá à função de Green, a função de correlação de 2 fótons, levando em conta as correções quânticas. Então, esse trabalho aqui sobre o papel da invariância de Gauge na polarização do vácuo é um trabalho importante numa época em que
essa discussão do segundo teorema de Noether estava entrando na teoria quântica de campos, né, e o trabalho do John Ward de 50 é muito importante, porque ele escreve as identidades de Ward e da QED, e esse trabalho aqui do Schwinger, ele verifica, né, aquela identidade de Ward e mostra a importância da invariância de Gage na polarização do vácuo, naquilo que ela dá como redução da divergência ultravioleta dessa função de Green, quando se leva em conta as correções quânticas, e também mostrando que o fóton não adquire massa por efeitos quânticos na QED. Então é um trabalho importante. Hoje, a gente pode até dizer que ele é meio óbvio, porque a gente já vê isso em cursos, mas isso, nessa época, estava nascendo. Esse trabalho importante aqui também do Wigner, sempre o Wigner é ligado à teoria de grupos, à simetrias, o Wigner aí no nono, de 52, que são as representações do grupo de Galileu. Então a gente já tinha estudado representações do grupo de Lorentz, do grupo de Poincaré, e agora, voltando para trás, as representações do grupo de Galileu. Um trabalho muito interessante. Um trabalho com uma matemática muito interessante, que vale a pena, quem faz um curso de teoria de grupos, ler esse artigo aí. Trabalho do Wigner, importante, né? Ressuscitando aquilo que Wigner já tinha estudado em 27, que é a paridade, a transformação de paridade, ele introduz na mecânica quântica, e aqui ele está discutindo a questão da paridade das partículas elementares. Por que que nós atribuímos esse número quântico discreto de paridade? Por que que as partículas elementares elas devem ser categorizadas também pela sua paridade? Transformações sobre inversão espacial. Dirac, em 52, publica em francês, mas um pouquinho uma versão alterada daquele seu trabalho, a New... opa, deixa eu ver aqui, pera o trabalho, a New Meaning, exatamente, a New Meaning for Gauge Transformations in Electrodynamics, esse trabalho de 50, que é muito importante para a compreensão da simetria de Gauge. O Dirac agora publica as transformações de Gauge na eletrodinâmica. Esse N aqui está errado, em português é N, em francês é en, electrodynamique. Beleza, mas está publicado nos Annals do Instituto Henri Poincaré, 52. 52, Hermann Weyl, famoso cavaleiro, né, da teoria de grupos, publica esse livro chamado Symmetry. É um livro muito interessante que fala da simetria também de uma forma geral, na matemática, na física, na geometria, nas formas. É um livro muito bonito que não deve ser lido, não necessariamente vai ser lido só por físicos ou por matemáticos, pode ser lido também lido por filósofos ou por pessoas que apreciam as artes também. É um livro muito, tem um espectro muito amplo de abordagem para a leitura. Chama-se Symmetry. Então, olha o papel importante da simetria. Virou outro livro aí. Aqui esse famoso trabalho aqui de Wigner e do Inono, que é uma técnica muito importante em teoria de grupos, nas suas em representações, que é a chamada técnica da contração. É a chamada contração de Wigner e Inono, que é muito importante quando nós estudamos, por exemplo, representação do grupo de anti-de Sitter, do grupo de de Sitter. Então, fazer contrações de geradores. Introduz-se um parâmetro, e esse parâmetro pode ir a zero, e isso aí é muito interessante para fazer redução de álgebras. Então, é uma técnica importante em teoria de grupos, essa chamada técnica das contrações de Wigner e Inono. É publicado nesse trabalho de 53. Schrödinger faz esse belo trabalho na Scientific American, de 53. O que é a matéria? Então, Schrödinger, a gente vai ver, eu não botei toda a literatura aqui, mas tem coisas muito interessantes escritas por Schrödinger, inclusive em conexão até com a religião. Então, Schrödinger ele se dedicou muito a essa questão mais, vamos dizer, espiritualizada da pesquisa, não é da mecânica quântica, da ciência em geral. Esse trabalho do Schrödinger é muito interessante, pode ser lido também por um estudante de iniciação científica, por todos nós, é um trabalho muito rico. Ele pergunta, o que é a matéria, afinal de contas? Esse trabalho do Leaders, eu tinha falado na live anterior, que foi a primeira prova do teorema do CPT, publicado nessa revista, na revista da Real Academia de Ciências da Dinamarca, na seção de Física, de Matemática Física, foi publicado em 54. É uma primeira prova da equivalência, né? Quer dizer, na verdade, é uma prova do teorema do CPT.
né, porque ele fala da invariância sobre time reversal, né, mas aí a questão envolvendo se a invariância, ele vai estudar a invariância de time reversal, aí verifica se CP é violado, se C é violado, se P é violado. Então é um trabalho interessante que, no fundo, é uma primeira prova do teorema do CPT. Depois a prova mais axiomática, mais precisa do ponto de vista matemático, é essa prova do Yost de 57, publicado na Helvética Física Acta, né, que é a prova, né, quer dizer, uma prova do teorema de CPT. Então, esse famoso teorema também que pressupõe a invariância de Lorentz, quer dizer, a invariância de Lorentz é um ingrediente fundamental para essa prova. Esse teorema é provado, então, por Yost em 57, dessa forma mais axiomática. 54, um ano importantíssimo, Young-Mills fazem a sua famosa teoria de Young-Mills, né, que eles fazem para interação nuclear forte, quer dizer, a conservação do spin isotópico e a invariância de Gauge isotópica. Esse Physical Review de 54. E o trabalho do Shaw, Ronald Shaw, que foi um estudante do Salan, o primeiro estudante de doutorado do professor Salan. Ele chega também às teorias de Young-Mills de uma forma completamente independente do Young e do Mills, e esse trabalho dele está publicado na tese de doutorado dele. Ele nunca publicou o trabalho independentemente, ele deixou o trabalho incorporado à tese e defendeu a tese dele em 55. Então, por isso até que não tem na literatura esse crédito, teorias de Young-Mills-Shaw. Os ingleses, em geral, falam teorias de Young-Mills-Shaw. O professor Salan fazia questão também de falar teorias de Young-Mills-Shaw, mas a literatura, em geral, fala só das teorias de Young-Mills, porque Young-Mills publicaram o trabalho deles nesse Physical Review aqui de junho de 54. E o Ronald Shaw terminou a demonstração, chegou às teorias de Young-Mills 6 meses antes, em janeiro de 54. Só que isso é o capítulo 2 da tese do ex-professor Ronald Shaw, que morreu em 2016, era uma pessoa muito simpática, eu tinha uma certa correspondência com ele, discutia, tirava algumas dúvidas com ele, era uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa sempre jovial. E, inclusive, quando houve os 50 anos das teorias de Young-Mills, né, que foi em 2004, a gente fez uma celebraçãozinha no CBPF, ele nos passou um e-mail falando um pouco da vivência dele, de ter feito também a teoria e não ter levado o crédito, coisa que ele nunca ligou. O professor Salan ligou muito mais para isso do que o próprio Shaw. O Salan, segundo o Shaw, nunca o perdoou por não ter publicado o paper, por ter deixado o paper guardadinho na tese, no capítulo 2 da tese, e ter só lançado essa ideia das teorias de Young-Mills-Shaw quando a tese foi defendida em setembro de 55. Mas foi contemporâneo, aliás, foi até antes. E ele fez de modo independente, porque a sugestão que o Salan deu para o Shaw não foi olhar o spin isotópico das interações fortes. Quer dizer, o Salan não pediu para o Shaw construir uma teoria de Young-Mills para as interações fortes, porque nesse trabalho do Young-Mills de 54, o que está em jogo é o spin SU2, o spin isotópico do grupo SU2 forte. Aquele spin isotópico trabalhado por Heisenberg, trabalhado por Wigner na década de 30. E aí aqui eles estudam o que acontece quando essa simetria se torna local. Eles vão usar agora o segundo teorema de Noether para a invariância de spin isotópico. O Shaw faz algo diferente. O Salan coloca para ele qual era a possibilidade de se construir uma teoria para fótons autointeragentes, respeitando a relatividade especial, né? Quer dizer, fótons transversos de massa zero, mas autointeragentes. E aí o Shaw, por argumentação também de primeiros princípios, baseado em relatividade especial, em mecânica quântica, ele chega à famosa teoria de Young-Mills, de forma mais ampla, vamos dizer assim, mais genérica, de primeiros princípios, né? Young-Mills vão em cima do grupo SO2 do spin isotópico forte. E o Shaw, ele vai trabalhar em geral. Como eu posso construir de forma consistente com a invariância relativística e com a unitariedade da mecânica quântica, uma teoria para partículas de spin 1 em autointeração. E aí ele chega às teorias de Young-Mills. Está nesse capítulo 2 da tese dele, que não está publicada, está na biblioteca da Universidade de Cambridge. 54, esse belíssimo trabalho aqui do Heisenberg, chamado O Espírito da Ciência.
The Spirit of Science. Está publicado nesse livro aqui chamado Espírito e Natureza, que é uma coleção de papers e foi publicado em 54. É um trabalho muito bonito também sobre a importância da ciência, o papel da ciência. Quer dizer, nesse momento de negacionismos, né, de tantos negacionismos científicos de anti-ciência, a gente vê uma pessoa como Heisenberg escrever um artigo, né, falando daquilo que é o valor da ciência, como tantos outros escreveram, como eu já falei aqui, dos artigos do Dirac, do livro do Henri Poincaré, mas esse artigo do Heisenberg é muito bonito, né, O Espírito da Ciência. 55, Schrödinger faz um trabalho interessantíssimo, que é a filosofia do experimento. Esse trabalho é ótimo, porque faz o experimental pensar na própria filosofia, né? Quer dizer, qual é a filosofia que está por trás de um experimento? É publicado no Novo Testamento, de 55, é um trabalho muito interessante de ser lido numa época, justamente, que nós vamos nos colocar nessa época, 55, o que está em jogo é uma discussão forte entre teoria e experimento para a física de partículas, teorias de partícula e experimentos de partícula. E aí vem esse belo trabalho do Schrödinger, chamado Filosofia do Experimento. 55, um outro belo trabalho do Schrödinger, publicado nos Proceedings da Royal Society de Londres, que é: deve o fóton ser de massa nula? Será que o fóton tem que realmente ser não massivo? Tem que ser não massivo, ou seja, tem que ter massa nula? Então, é um trabalho muito interessante para ser debatido. Hoje em dia, a gente ainda debate, né, limites para a massa do fóton. A massa do fóton tem um bound superior. Nos supercondutores, o fóton adquire massa por causa da transição de fase. Então, essa discussão sobre a massa do fóton, se a gente quiser voltar às origens, né, de Broglie discutiu isso, né, massa do fóton, bastante na década de 20 e 30, né, o de Broglie, o Proca também, mas aqui esse trabalho do Schrödinger é muito interessante, né, que ele se pergunta, né, se realmente o fóton deve ter massa zero. Está em jogo aí uma questão de simetria, invariância relativística, várias coisas assim, vários ingredientes ligados à simetria. Aqui uma coisa muito importante, o famoso esquema de Gell-Mann-Nishijima, que dá origem àquilo que nós chamamos de expressão ou fórmula de Gell-Mann-Nishijima, que é um trabalho que faz uma fenomenologia, que vai trabalhar uma fenomenologia muito interessante. Em 55, 56, nesse meio da década de 50, já eram conhecidas mais ou menos 30 partículas subatômicas. Estou colocando elas aqui. O elétron era conhecido, quer dizer, o elétron com a sua antipartícula, que é o pósitron. O muon com a sua antipartícula, que é o mu+. O neutrino tinha sido descoberto em 56, o neutrino e o antineutrino. O fóton era conhecido, os nucleões, próton e nêutron, conhecidos, suas antipartículas também. O antipróton e o antinêutron foram descobertos em 56 também. Os mesons π tinham sido descobertos e alguns novos mesons tinham sido descobertos, né, com os aceleradores, né, com a experiência em aceleradores, em ciclotrons, foram excitados novos mesons e outros bários. O bário lambda, o bário sigma, as partículas cascata e as partículas Xi. Agora, tinha uma coisa interessante. Dentre essas partículas, havia aquelas que eram chamadas de partículas estranhas. Quer dizer, esses mesons e esses bárions formam a categoria de hadrons. E havia esses chamados hadrons estranhos, partículas estranhas. Por que estranhas? Porque tinha uma vida média muito superior a 10, aqui eu errei, hein? É 10 a menos 23, eu bati errado aqui, depois eu vou corrigir, mas é 10 a menos 23 segundos. 10 a menos 23 segundos é a escala de tempo típica das interações fortes. E essas partículas estranhas eram hadrons, baryons e mesons, que decaíam em tempos muito longos, tipo 10 a menos 10 segundos, 10 a menos 8 segundos, portanto, 10 ordens de grandeza mais estáveis. Então, por isso eles eram chamados de partículas estranhas, porque eles completamente desconstruíam aquela escala de tempos das interações fortes, que é 10 a menos 23, não 10 a menos 18, 10 a menos 23 segundos, que é o tempo, inclusive, de desconfinamento dos quarks. A escala de tempo típica das interações fortes é 10 a menos 23 segundos. Da mesma forma que a escala de tempo típica da interação eletromagnética na faixa de 10 a menos 15, 10 a menos 16 segundos. Então, um decaimento eletromagnético, ele acontece num tempo muito mais longo do que um decaimento forte. E essas partículas estranhas, estranhamente, né, justamente tinham um tempo de vida
uma escala de tempo muito dilatada em relação aos 10 a menos 23 segundos. Então, Gell-Mann e Nishijima fizeram uma hipótese muito importante, que é aí a força da simetria, acreditando na simetria de spin isotópico, Gell-Mann separadamente, e Nishijima no Japão, né, acho que o Nishijima era Kazuhiko Nishijima, Murray Gell-Mann e Kazuhiko Nishijima. Eles, independentemente, Gell-Mann nos Estados Unidos e o Nishijima no Japão, eles adotam que esses novos baryons e mesons que estavam aparecendo, ou seja, esses novos estados hadrônicos, também deveriam se agrupar em multipletes do isospin de SO2, do grupo SO2 de isospin. Então, eles pressupõem que aquela ideia de Heisenberg, né, para as interações nucleares fortes terem uma simetria SO2 permanece verdadeira. Então, eles dizem, apesar desses mesons e desses baryons tem esse tempo de decaimento muito grande, demorarem muito a decair, serem chamados de objetos estranhos, eles devem se agrupar em spin, em multipletes do spin isotópico, tripletes, dubletes. Então, o sigma mais, sigma menos, sigma zero está num triplete, o xi mais, xi menos num dublete. Então, eles mantêm a estrutura de SO2. E aí eles definem um novo número quântico, chamado hipercarga forte, Y, que eles definem, né, com base nas observações experimentais, que se eles organizam esses multipletes, né, esses multipletes de SO2 com esses baryons, eles definem isso aí, quer dizer, através de SO2 a gente pode definir esse número quântico I3, que é a terceira componente do spin isotópico, e esses baryons têm carga eletromagnética, que pode ser mais 1, menos 1, 0. Então, essa combinação vai me dar o que eles chamam de hipercarga forte. Eles definem esse número quântico. E esse número quântico, a partir desses números quânticos, eles associam outro número quântico que é definido em função da hipercarga forte do número bariônico, que é a estranheza. Então, nesse contexto, fala-se ou da hipercarga forte ou da estranheza. É muito mais frequente a gente falar em estranheza. Por quê? Porque as partículas eram chamadas de partículas estranhas. Mas, na verdade, o número quântico mais apropriado para lidar nessa formulação, nesse esquema de Gell-Mann-Nishijima, é a hipercarga forte. E depois, essa chamada fórmula de Gell-Mann-Nishijima, que me relaciona a carga eletromagnética, a terceira componente do spin isotópico forte e a hipercarga forte, essa mesma fórmula de Gell-Mann-Nishijima vai ser usada na teoria eletrofraca de Salang-Lash-Weinberg, envolvendo a carga eletromagnética, a terceira componente do spin isotópico fraco, do SO2 left, e a hipercarga fraca, o 1 associado à hipercarga fraca. Então, essa fórmula de Gell-Mann-Nishijima vai ser levada mais à frente na teoria de Salang-Lash-Weinberg para a física de interações fracas. Mas é uma expressão matemática, é uma expressão muito importante, porque através dessa formulação de Gell-Mann-Nishijima, pôde-se fazer previsões de partículas que apareceram. Eles tinham certos conjuntos de hadrons estranhos que não fechavam multipletes de isospin. Então, como eles acreditavam que a simetria de isospin devesse valer, eles diziam, não, esses multipletes têm que estar fechados com baryons e mesons que nós não conhecemos. E aí, usando esse formalismo de Gell-Mann-Nishijima, eles conseguiram fazer cálculos que davam tempos de decaimento, que davam amplitude de probabilidade para processos, e eles encontraram baryons e mesons que não haviam sido detectados, fizeram previsões. Então, o formalismo de Gell-Mann-Nishijima foi muito importante na década de 50, né, 55, 56. Então, esse trabalho aqui do Kazuhiko Nishijima está publicado em 55, nesse Progress on Theoretical Physics, de Kyoto, é a revista japonesa, né, onde, inclusive, o Tomonaga publicou todos os seus trabalhos de QED, e se chama Charge Independence Theory of V-Particles. Por que Charge Independence? Porque a interação nuclear forte, ela não depende da carga elétrica, por isso que tem a simetria de isospin. Quer dizer, próton-próton, próton-nêutron, nêutron-nêutron, sigma mais, sigma menos, sigma mais, sigma zero, independentemente da carga elétrica, no mundo nuclear, a carga elétrica vamos dizer assim, ela pode ser esquecida. Então, há uma independência da carga elétrica. Então, por isso que é, no fundo, a simetria de spin isotópico. E V-particles, por que V? Porque essas partículas estranhas, quando elas decaíam,
elas decaíam em jatos, né, de partículas que formavam uma espécie de um V. Esse V era o que aparecia vamos dizer assim, nas placas de detecção. Então, por isso que elas eram chamadas de partículas V. E aí, aqui o Gell-Mann faz o mesmo trabalho, em 56, publica no Novo Experimento, que é a interpretação das novas partículas como multipletes de carga deslocados. Esses multipletes de carga deslocados são os multipletes de isospin, de SO2. Então, são dois trabalhos muito importantes que trouxeram, né, esse chamado esquema de Gell-Mann e Nishijima, que foi uma nova maneira de, na década de 50, fazer previsões de estados hadrônicos, né, baryons e mesos, até então não detectados, mas eles foram previstos com base naqueles que tinham sido detectados, realizando aquilo que a gente sempre fala da simetria. A simetria, ela tem esse mérito. Se nós conhecermos alguns fragmentos, a partir desses fragmentos, se a gente impuser em cima desses fragmentos uma simetria, a gente vai encontrar os parceiros desses fragmentos que ainda não foram detectados. Então, foi exatamente isso que Gell-Mann e Nishijima fizeram. Eles tinham alguns baryons e mesos, supuseram que esses baryons e mesons se encontram em multipletes de isospin, e a partir desses que haviam sido detectados, que eram considerados as partículas estranhas, eles previram a existência de outros que posteriormente foram detectados. Então, realiza, né, o projeto, né, realiza fortemente o projeto da simetria. Bom, vamos terminar em 59, estamos chegando lá. Esse trabalho do Bell, muito importante, do Proceedings do Royal Society de Londres também, que agora é a reversão temporal na teoria de campos. Então, uma coisa é a reversão temporal na mecânica quântica, outra coisa é a reversão temporal na teoria de campos, porque isso aí está muito ligado à física de interações fracas. Nós estamos falando, 55 ele estuda isso, 56 nós vamos ver o trabalho do Lee e do Yang. Então, a reversão, a invariância de reversão temporal na teoria de campos, né? Logo em seguida vai ser provado que as interações fracas, e na década de 60 fica claro que as interações fracas violam essa simetria de reversão temporal. Dirac, em 55, faz esse trabalho importante também, que é a formulação invariante de gauge da eletrodinâmica quântica. Ele faz uma formulação alternativa, que é a formulação publicada nesse Canadian Journal of Physics. E ainda em 55, Dirac faz esse trabalho muito interessante, que é a simetria no mundo atômico, publicado no Journal of Scientific and Industrial Research. Então, é um trabalho também mais conceitual, discutindo a importância de se usar, vamos dizer assim, de se aplicar, né, no mundo atômico, na física atômica, a ideia de simetria, reforçando sempre o papel da simetria. 56, esse importante trabalho do Uchiyama, feito em cima do trabalho do Yang e do Mills, né, de 54, no Physical Review, que é uma interpretação teórica invariante da interação. No fundo, o que o Uchiyama faz aqui em 56 é uma geometrização das teorias de Yang e Mills, e já mostrando, assim, já avançando algo que nós vamos mostrar na próxima live, que vai ser publicado em 61, que se pode escrever a gravidade de Einstein, a relatividade geral, como uma teoria de Yang e Mills para o grupo de Lorentz. Então, esse trabalho é um desdobramento, e ele já é uma primeira tentativa, como eu escrevi aqui, de formular a gravidade como uma teoria de Yang e Mills só. 56, esse trabalho do Wigner é muito importante, que é a invariância relativística na mecânica quântica, rediscutindo o papel da relatividade na mecânica quântica e colocando as questões dos problemas que a relatividade, que esse conflito entre relatividade e mecânica quântica pode apresentar. 56, o famoso trabalho do Yang e do Lee, a questão que eles mostram que a paridade não é conservada, question of parity conservation, mas eles mostram que a paridade não é conservada nas interações fracas. É um trabalho teórico, onde eles fazem a proposta do experimento também para detectar que a paridade é violada. Eles publicam esse trabalho nesse Physical Review de 56, e é esse trabalho que vai dar a eles dois o Prêmio Nobel de 57. Salam publica esse trabalho. Salam começa já a aparecer em cena agora, na década de 50, esse trabalho que é um lagrangiano de interação para as partículas fundamentais. Já é uma tentativa de começar a usar a ideia de simetria para unificar. Que justamente nesse período, Salam, em 56, aprende bastante teoria de grupo. O professor Baruch
autor de um livro, há vários livros, é um grande professor, um grande mestre, né? Foi professor da gente lá em Trieste, ele era da Universidade do Colorado, era um turco, mas que trabalhava nos Estados Unidos, na Universidade de Boulder, e ele todo ano ia para Trieste, passava 2 meses lá no verão, e sempre nos dava cursos, e o professor Baruch foi quem ensinou teoria de grupos ao professor Salam, nesse período, 54, 55. Desde o momento que Salam aprendeu teoria de grupos bem, ele começou a fazer trabalhos ligados à unificação. Esse foi um dos primeiros trabalhos que o Salam faz depois de aprender teoria de grupos com Baruch. 56, a Conferência de Seattle, onde Yang e Lee apresentam esse trabalho aqui, esse trabalho da quebra de paridade, tá? Eles apresentam esse trabalho na Conferência de Seattle. O Salam estava lá como pós-doc em 54, o Salam ficou muito impressionado. O Salam, então, percebe a importância desse trabalho, dessa quebra de paridade nas interações fracas, para dar um sentido muito mais amplo para as teorias de Yang, Mills, Shor, que nem o Yang e Mills viram, né? Depois eu me lembro que quando o professor Yang foi a Trieste nos dar um curso de Yang e Mills, houve uma discussão muito interessante durante as aulas dele com o Salam, e o Yang falou que quando terminou a apresentação do trabalho deles lá nessa conferência de Seattle, o Salam procurou para conversar, e o Salam viu uma série de implicações dessa quebra de paridade nas próprias teorias de Yang, Mills, só que o Yang e Mills não viram no paper dele. E o Yang falou, olha, é interessante, mas eu estou sem tempo de ver isso. O Salam voltou para Londres, ele era postdoc no Imperial College, o Salam voltou para Londres e fez o trabalho da simetria quiral, mostrando que as teorias de Yang e Mills poderiam ser muito importantes numa teoria de Gage onde houvesse férmions quirais, que é depois o que ele consegue usar para fazer a teoria eletrofraca justamente. Então, esse trabalho é muito importante, e em 56 mesmo, logo depois da conferência de Seattle, que foi em setembro, a Mrs. Wu, a Madame Wu, que era chinesa, amiga do Yang e do Li, ela faz o experimento para verificar a violação da paridade. E ela consegue mostrar que a paridade é violada nesse trabalho aqui de 15 de janeiro de 57. Olha como as coisas aconteceram rápido. Esse trabalho aqui foi apresentado na conferência em setembro, o trabalho era de junho ou de julho, foi apresentado na conferência em setembro, e a Mrs. Wu, já em janeiro, publica esse Physical Review com um grupo dela, mostrando os testes experimentais, na verdade, de não conservação da paridade no decaimento beta. Então, pela primeira vez, fica claro que as interações fracas violam a paridade. 56, uma data importante também, a descoberta experimental do neutrino, por Cohen e Raines, que ganham depois o prêmio Nobel de 95, né, por essa descoberta. Eu não coloquei aqui, mas eu deveria ter colocado que em 56 também é descoberto o antipróton, que é a antimatéria do próton prevista no trabalho de Dirac de 31. Mas o que é importante nesse momento aqui é a descoberta do neutrino, porque já eram 26 anos que se falava de neutrino sem que eles tivessem sido detectados. E é detectado em 56 o neutrino do elétron. O neutrino do muon só é detectado em 62 por Lederman. É esse trabalho aqui do Raines e do Cowan que dá a eles o prêmio Nobel de 95, né, o neutrino, publicado na Nature. Então, é quando, de novo, né, a física de simetrias está se encontrando com os resultados experimentais. 57, após a conferência de Seattle, Salam introduz o conceito de simetria quiral, de quiralidade, né, estimulado pela proposta de Li e de Yang, associando massa nula do neutrino à invariância quiral. Essa questão que Salam falava que tinha sido perguntada na defesa de tese de doutorado dele pelo Rudolf Peierls. O Rudolf Peierls perguntou a ele se havia algum princípio por trás da massa nula do neutrino. Quer dizer, no modelo padrão, o neutrino é considerado com massa nula. Fora do modelo padrão, hoje a gente sabe que o neutrino tem uma pequeníssima massa e que é preciso suplementar o modelo padrão com a massa do neutrino. Mas nessa época, o neutrino era considerado sem massa, e essa pergunta do Peierls, o Peierls não sabia a resposta, pediu para o Salam pensar, e o Salam, depois da conferência de Seattle, em 56, portanto 5 anos depois da defesa de tese, ele publica esse trabalho aqui, On Parity Conservation and Neutrino Mass. Quer dizer, mostrando que a ausência de massa do neutrino estaria ligada à conservação da quiralidade. É publicado esse novo ultimento aqui, quer dizer, o trabalho foi submetido em 15 de novembro de 56, mas ele é publicado no início de janeiro de 57, por isso que eu estou colocando ainda, basicamente, como resultado de 56. 56, Salam faz esse trabalho, Lagrangiano, eu acho que eu já tinha mencionado, perdão,
Me parece que eu tinha mencionado esse trabalho do Salam. Isso, tá certo. Eu mencionei 2 vezes aqui. Não, já estava mencionado esse trabalho aqui. Eu vou tirar daqui depois. 57, esse trabalho do Salam, D'Espagnat e Prentick, que é sobre também a importância das simetrias nas interações das partículas elementares. Esse trabalho do Schwinger, que é uma teoria das interações fundamentais. Esse trabalho aí é o trabalho que o professor Salam dizia, é o papai do modelo padrão. É esse trabalho do Schwinger. Ele tinha o máximo respeito por esse trabalho, que era um trabalho em que Schwinger faz uma espécie de uma unificação das interações fundamentais nesse lindo paper desse Annals of Physics de 57. É um trabalho lindíssimo. Aliás, é importante a gente dizer, Schwinger, além de ser um grande pesquisador, ter sido prêmio Nobel pela QED, o Schwinger era muito ligado à questão do ensino, da didática, gostava muito de dar aula, teve muitos estudantes. Schwinger chegou a orientar, eu acho que cerca de 70 doutorados, e o 70º doutorado, o último doutorado dele, foi um professor chileno, o Rutia, que trabalha no México hoje, foi estudante do Schwinger, e Schwinger, então, era uma pessoa que tinha um apreço muito grande pelo ensino e pela transmissão do conhecimento. E por isso os papers dele são muito didáticos também. É muito interessante ler os papers originais do Schwinger, porque são às vezes complexos, difíceis, mas a gente vê que tem um esforço muito grande de ser didático. Trabalho de Dirac, de 57, fazendo uso da conjugação de carga, trabalhando simetrias e discutindo o vácuo na eletrodinâmica quântica. Então, aquele vácuo que não é mais a ausência de matéria, o vácuo quântico que não é o vazio. Dirac faz esse belo trabalho de revisão aí sobre o vácuo, a discussão do vácuo na eletrodinâmica quântica. Esse trabalho do Takahashi, de 57, completa o trabalho de Ward, de 50, sobre a identidade de Ward. Ele generaliza aqui a identidade de Ward, nesse novo ultimento, de novo em cima do segundo teorema de Noether. Esse trabalho do Wigner, de 57, a importância a invariância relativística e fenômenos quânticos. Wigner sempre trabalhando a questão da invariância. 57, 58, esses trabalhos do Sudarshan e Marshak, do Feynman e Gell-Mann, que vão, então, procurar a universalidade na estrutura das correntes fracas, a famosa estrutura vetor menos axial, vector minus axial, né, a estrutura das correntes fracas, né, o gama-mi, gama-mi, gama-5, está nesses 2 trabalhos aqui, do Sudarshan e do Marshak, que é sobre a invariância de quiralidade. Eles usam o trabalho do Salam, de 56, 57, e vão estudar a invariância de quiralidade na interação universal de Fermi, e esse trabalho aqui do Gell-Mann e do Feynman faz a mesma coisa, você vê que está publicado no mesmo volume, 109, só muda as páginas, era uma questão da época, porque esses 2 trabalhos aqui foram muito discutidos pelo Sudarshan e Marshak, pelo Gell-Mann e por Feynman, na Conferência Internacional de Física de Partículas de setembro de 57, em Veneza e em Pádua. 1958, esse trabalho importantíssimo do Anderson, na matéria condensada. Esse trabalho não é teoria quântica, não é física de partículas, é matéria condensada, mas é o trabalho que é a sementinha, o DNAzinho do mecanismo de Higgs. O professor Salam sempre dizia, esse trabalho aqui pertence à física de partículas, na verdade, apesar de ser um trabalho da matéria condensada feita para discutir a plasmons. Na verdade, é uma discussão em física de plasmas, mas que, na verdade, é uma discussão de física de partículas, que está implícita. É o trabalho em que realmente se entende o que vai ser o mecanismo de Higgs alguns anos depois, mas a base do mecanismo de Higgs, o Anderson já descobre sem querer, quer dizer, acidentalmente, o mecanismo de Higgs aparece nesse trabalho do Anderson. Então, o professor Salam sempre gostava de citar esse trabalho na linha de trabalhos da física de partículas, porque depois, inclusive, ele vai inspirar o Nambu, como nós vamos ver em 60, na próxima live, nós vamos começar no ano de 60, com um trabalho do Nambu sobre isso. Professor Leite Lopes, brasileiro, cofundador do CBPF, um modelo para a interação universal de Fermi. Sempre a interação de Fermi. Interação fraca, nesse trabalho, o professor Leite Lopes faz uma previsão para a época muito boa daquilo que seria a massa de um Z0. Quer dizer, o Leite Lopes, também baseado em argumentação de simetria SO2, ele prevê que deveria haver um bóson vetorial neutro, que é o Z0,
nas interações nucleares fracas. E ele faz uma estimativa da massa desse Z0, obtém na faixa de 60 GeVs. Hoje a gente sabe que a massa está na faixa de 91 GeVs. Mas o Leite-Lopes faz um trabalho muito bonito em cima da simetria também. Então é um trabalho que faz parte da literatura. Esse trabalho do Ord e do Salam, 59, interações fracas e eletromagnéticas. Já é um trabalho na direção da unificação eletrofraca. John Ward, é o famoso John Ward das identidades de Ward, e o professor Salam. Schrödinger faz um trabalho muito interessante em italiano, que eu acho que vale a pena ser lido. Acredito que deva ter em inglês traduzido em algum lugar, mas aqui eu até grafei errado, dele lá com 2 L's aqui, a imagem atual da matéria. Então, quer dizer, se colocando em 59, que Schrödinger tinha feito aquele trabalho dele anterior, de 55, o que é a matéria? E agora ele faz uma nova discussão em 59 sobre a presente imagem daquilo que é a matéria. Está publicado nessa coletânea de artigos lá de Torino. Wigner, em 59, publica esse livro, Group Theory, Teoria de Grupo e Aplicações à Mecânica Quântica dos Espectros Atômicos. Esse livro é importantíssimo, porque nesse livro, nas páginas 233 a 236, está a demonstração do teorema de Wigner, de 31, que está em alemão, mas agora nesse livro está em inglês, sobre a questão de como se implementam as simetrias na mecânica quântica. As simetrias podem ser implementadas unitariamente ou anti-unitariamente na mecânica quântica. Então, toda simetria na mecânica quântica, ela pode ser representada por um operador unitário ou anti-unitário. Por que isso é tão importante? Porque depois, no mecanismo de quebra espontânea de simetria, esse teorema é violado. Esse teorema vale na mecânica quântica, mas não vale na teoria quântica de campos. A implementação unitária não é possível na teoria quântica de campos devido à presença de um número infinito de graus de liberdade, coisa que não acontece na mecânica quântica, onde o número de graus de liberdade é finito. Nós vamos falar sobre isso quando a gente falar sobre o teorema de Goldstone e a quebra espontânea de simetria em 62, 63, nos trabalhos do Salam, Weinberg e Goldstone. E vamos falar também disso em conexão com o mecanismo de Higgs. Quer dizer, o teorema de Wigner é violado na teoria quântica de campos por conta quer dizer, é violado? Não, pode ser violado no caso em que há quebra espontânea da simetria. Mas a demonstração desse teorema, que é fundamental na mecânica quântica, ele está nesse livro aqui, nessa página. Mas ele está publicado em alemão em 31. Eu deveria até ter citado na live anterior, mas eu preferi citar aqui, porque aqui essa demonstração está num livro, então ela tem um caráter didático maior. Bom, então aqui a gente praticamente finalizou a discussão das simetrias no pós-guerra e nos anos 50. Na próxima live, que vai ser... Essa é a live... desculpa, eu errei, né? Porque hoje a gente... não está certo. Hoje a gente fez a live 3 de simetria, Hoje, essa vai ser a live 4, está errado aqui, a live 4, que a próxima live vai pegar a década de 60, porque nós fizemos a live 1 foi simetrias na harmonia das diversidades na natureza. Depois fizemos a live 2, que foi o encontro das simetrias com a mecânica quântica. Hoje fizemos a live 3, que foi o encontro das simetrias com os aceleradores. A próxima live é a live 4, vai ser na próxima semana. E eu vou fazer agora... ou amanhã, que agora já é tarde, né, já passa da meia-noite, amanhã ou segunda-feira eu vou conversar com a equipe aí do Professor Global para fazer essa live de hoje na chamada versão cidadã. Hoje nós falamos da versão acadêmica, que é citando os artigos, o impacto dos artigos, quer dizer, é uma coisa que é mais voltada para iniciados. E na próxima live, que é a live cidadã, a gente vai trabalhar essa discussão e vou falar um pouco mais de aspectos até mais filosóficos também da simetria de assuntos que foram aparecendo na década de 40 e de 50. Então eu queria agradecer pela live de hoje, a presença de todos, né, e a participação dos colegas da AprendaNet, do Professor Global, o Ageu, o Sam e o João Vitor. Obrigado a todos, então, e se Deus quiser, até a próxima semana com a nossa live 4, não live 3, né, desse encontros com as simetrias da natureza, e vamos fazer a versão acadêmica. Uma boa noite a todos, e eu vou estar deixando os